Olá, você que nos assiste. Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, tem o compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados super importantes aqui, super especiais para nossa mesa, para a gente tratar de temas como saúde, educação e principalmente sobre política. Eu sou a Júlia Brantes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o Interior Baiano Notícias. Vamos falar de tudo hoje aqui, né? Medicina, política. Hoje a gente vai fazer um mix aí, né? Da área da medicina e um pouquinho de política também, que a gente gosta. Estamos com ele, o doutor Aloísio Alan Costa Fernandes. Ele é médico ortopedista, tem mestrado em saúde tropical, especializações em cirurgia de ombro e artroscopia. Dr. Alan também possui experiência na área acadêmica, onde ele já atuou como professor do curso de medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Dr. Alan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite, Wilson, Júlia, meu amigo Matheus também, que está aqui conosco. É um prazer estar aqui com vocês, né? E falar de medicina, que é o que eu gosto. E também um pouco de política. Eu acho que todo mundo, de certa forma, é um pouco político, né? Então, para mim, é uma área que eu, dentro do que eu posso, sempre estou conversando. Gosto de falar sobre política. E a gente também, né? Então, vamos lá. Bom, para começar, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória. Como foi ingressar na medicina? Sempre foi o que você quis? Conta aí pra gente, situa a gente aí. Pois é, eu, como todo estudante, tinha dúvida. Eu tinha uma dúvida entre direito e medicina, mas já no último ano tinha um professor chamado Rui Teixeira, muito conhecido em Salvador. Ele, todo mundo conhece ele como tio Rui, e ele me chamava e disse, conquista, né? Ele fala, conquista, faça medicina, você tem perfil e tal. E aquilo ficou reverberando na minha cabeça. E próximo da inscrição eu tomei a decisão realmente de fazer medicina. E graças a Deus, no meu primeiro vestibular para medicina, eu passei em escola pública. E eu fiz faculdade na Escola de Ciências Médicas de Alagoas. E aí, no último ano, eu tinha um conhecimento do Hospital São Rafael em Salvador, que é um hospital que eu admirava pela estrutura. E tinha alguns parentes meus que já tinham sido internados lá. E eu fiz a prova de residência e fui aprovado. Então, fiz 3 anos de residência no Hospital São Rafael. Depois saí para o meu R4, 4º ano de ortopedia, que é a parte de artroscopia, cirurgia de ombro. Depois eu fiz uma especialização, terminei com cirurgia de joelho. Então, as duas áreas que eu mais atuo hoje é cirurgia de ombro e joelho. Todo ortopedista, ele sabe de tudo um pouquinho, ele é formado para isso. É a mesma coisa de jornalismo, acredito que vocês têm uma formação básica, algum vai para a área política, outro vai para a área de esporte, mas o básico ali todo mundo sabe. A minha primeira experiência acadêmica foi no curso de enfermagem. Não existia ainda o curso de medicina em Vitória da Conquista, estamos falando em 2002, 2003, viu, Júlia? Então eu passei num concurso na FTC, fui professor de enfermagem, depois fui professor de fisioterapia, sempre atuando na área de anatomia humana, né? Posteriormente fiz a prova na UESB, fui aprovado e lá também lecionava na área de anatomia. Fiquei na UESB uns 13 a 14 anos, lá fiz um mestrado em saúde tropical, que foi pela Faculdade Nova de Lisboa, em Portugal, e nós defendemos essa tese lá em Portugal. A gente tinha um intercâmbio, eles davam aula aqui, e no final do curso nós iríamos lá, e fui lá fazer essa defesa. Então, esse mestrado que eu tenho. E uma das coisas que você não colocou no currículo, que eu gosto muito, é ser diretor médico do Vitória da Conquista, que é uma coisa que eu faço, e faço por prazer, mas como um torcedor mesmo, é uma coisa que me dá muita alegria também fazer. Legal. Tem essa... Vai. Não, pode falar. Tem essa participação como médico do time de futebol, porque eu até brinquei aqui nos bastidores, gente, sobre a questão de lesões de jogadores, né? Comentei aqui com ele. Então, você deve estar ali diariamente enfrentando esses casos. Eu tenho já são mais de 20 anos nessa área. Desde quando fundou, sou diretor médico, fundador do Vitória da Conquista, 2005. E aí, em 2006, nós subimos para a Série A. E tenho uma experiência, assim, com relação, principalmente às lesões do futebol, lesões ligamentares, lesões meniscais. E a gente está tocando e nós estávamos, inclusive, falando sobre isso. Quando a gente assiste o futebol e você vê a lesão, você já começa, por exemplo, Paulinho ontem, né? A gente estava falando da lesão, geralmente pelo trauma, você já consegue imaginar que tipo de lesão que o atleta vai ter. Então, essa experiência
e que a gente faz porque gosta realmente. É uma área que eu gosto de ir pro futebol. Eu vou em futebol amador, vou no futebol do Vitória da Conquista, e isso que me faz motivar sair de casa, principalmente domingo de manhã e domingo à tarde. Você falou um termo aí que eu, pelo menos, sou leiga no assunto e queria que você explicasse um pouquinho. Saúde tropical. Eu falei até no início, você comentou agora. O que é isso, essa especialidade, essa especialização em saúde tropical? O mestrado nosso foi saúde tropical. São as doenças, Júlia, mais frequentes nos trópicos, as doenças que são mais frequentes na área de infectologia da nossa região. Aí você vai olhar as parasitoses, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS também a gente estuda, a malária. Então, são essas infecções que o dengue, a chikungunya, todas essas doenças parasitárias epidêmicas ou endêmicas na nossa região, que foi o motivo desse mestrado que nós fizemos na Universidade na UESB, junto com a Universidade Nova de Lisboa. Tinha um grupo grande de professores, nós concluímos e defendemos a tese lá em Portugal. Bacana. Bem legal. Uhum. Falando das doenças parasitórias, eu lembro que ele é ortopedista e a gente vive o pessoal falando assim, questão de articulações que sentem dores. Vou entrar agora na medicina, viu, gente? Aqui, vamos mudar aqui. Tá. Não, é porque hoje, o que vai acontecendo? A gente vai ficando mais velho, vai sentindo dores lombar, joelho. Tá sentindo, né, amigo? Começou, né? Eu não tô, não. Eu sou muito novo. Sim. Mas, bem, forma de prevenção, hoje o cuidado deveria ser mais como, assim, você como um profissional da área, assim, prevenir mesmo, estar fazendo exercício do modo correto, sei lá, a forma de cuidado que a gente poderia ter para evitar até essas lesões também. Claro, veja só, Wilson, as pessoas vão muito ao consultório, com muita queixa. Se você pegar consultório de ortopedia, tem desde criança que eu atendo, até pessoas com 90, 100, já operei pessoas com 101 anos. Se é conselho, é importante cuidar mesmo, fazer atividade física regularmente. E aí eu estou te falando porque eu vou à academia, para mim é um remédio amargo, mas eu vou. Porque se eu não for, eu sei que a conta vai chegar. É fazer atividade física de forma regular, fazer uma atividade com a orientação profissional, né? Passar por uma avaliação médica. Não adianta acordar e achar que é um ciclista ou que é um corredor e vai fazer isso sem orientação. Fazer um check-up, exame básico, hemograma, eletrocardiograma, para você ver se você está na condição de fazer. A partir disso aí, fazer alguma atividade física regularmente. Se você pensar, eu como ortopedista, uma das coisas que eu mais preocupo é com o joelho. O joelho é sustentação do seu corpo, ajuda na deambulação, bicicleta, tudo vai passar pelo joelho. Então, uma das condições que você precisa se preocupar é com ele. Como é que você vai se preocupar com o joelho? Cuidado com o peso, fortalecimento muscular, você está sempre fortalecendo, fazendo um trabalho de academia, e aí gira em torno dessa academia. Se você gosta de bicicleta, ótimo, faça bicicleta, mas faça um fortalecimento muscular. Eu gosto de corra, mas faça um fortalecimento muscular. E as mulheres, principalmente as mulheres, ficar atentas às reposições hormonais, principalmente nas mulheres na menopausa. A deficiência de cálcio e vitamina D traz transtornos enormes, principalmente ao sexo feminino, e isso gera repercussões que trazem, inclusive, necessidade, às vezes, de cirurgia ortopédica de prótese ou cirurgia para fratura. O sexo feminino, infelizmente, é mais acometido. Os homens também têm, mas a proporção do sexo feminino é maior por conta exatamente da questão hormonal. A baixa do estrógeno na mulher na menopausa leva a uma osteoporose, que a gente chama de osteoporose secundária, e leva a transtornos osteoarticulares importantes. Então, use cálcio, faça atividade física regularmente. Boa dica. Tá vendo aí, né, gente? Fica aí a dica, fiquem espertos. Doutora Alan, você fez aquele comentário sobre a questão da sua experiência acadêmica, né? Sim. Que você... queria que você contasse pra gente sobre essa experiência e por que agora essa decisão, né, também de seguir outro rumo e sair da sala de aula por enquanto. Exatamente. A questão de ser professor, o jeito, o estilo, sempre vai acompanhando com você. Mas a minha questão, principalmente com sala de aula, foi um cansaço. Eu tinha fazendo muita coisa. Diretor, tinha a minha clínica para tocar. Então, as aulas, elas me cobravam um tempo
E não é só a questão física durante a aula, tem a programação, você tem que programar a aula, você tem que preparar uma aula, você tem que corrigir prova. E particularmente para mim, o que me distanciou um pouco de pedir, inclusive, a exoneração, era professor concursado da UESB, foi a questão da repetição dos assuntos, né? Como eu dava aula de anatomia, eu tinha que explicar, às vezes, 3 aulas seguidas, o tendão tal, nasce tal lugar, vai para tal lugar, a artéria tal, o nome é tal, e isso trazia para mim um bloqueio, assim, tipo assim, poxa, eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto, uma repetição. Então, isso foi criando uma situação que eu comecei a me sentir mal. Então, aí eu pensei muito e aí eu pedi a exoneração. Foi por conta exatamente desse cansaço da repetição de assuntos. Trazendo aqui um pouquinho para a política, que a gente gosta, você é uma pessoa muito engajada na política de conquista. Conta pra gente, assim, como é a sua relação, o que você enxerga da política aqui atual em Conquista? Eu gosto da política, a política não oficial, digamos assim, eu adoro discutir política, conversar política. Acho que nós todos somos políticos, toda hora a gente está conversando sobre política. Mas a minha parte mais próxima da política iniciou-se com o ex-prefeito Wesley Guzmão. Eu o conheci, nós fizemos a relação de amizade e a partir daí, quando ele foi realmente para um embate político, eu me vi numa situação que precisava aproximar e, de certa forma, ajudar na política, nas coisas da eleição, e eu participei efetivamente da primeira eleição dele, na segunda da mesma forma, e isso foi criando, a política ela vai lhe envolvendo. Eu costumo dizer para alguns amigos que a política é meio um transtorno psicológico, sabe? A pessoa que gosta muito, ele vai sendo envolvido, de repente você está envolvido com uma coisa que se você botar assim, não, a balança é muito ruim, e você às vezes está envolvido nela, e você muitas vezes não consegue sair. Se você não tiver uma percepção para sair um pouco da bolha, você é englobado por ela e você não sai. Você faz parte de um conselho consultivo pró-desenvolvimento de Conquista que tem aqui. Conta pra gente um pouquinho sobre qual a função, qual a área de atuação, o que ele faz. Pronto, hoje eu estou presidente do Conselho Consultivo Pró-Desenvolvimento de Vitória da Conquista. Esse conselho ele tem em torno de 20 personalidades, que é da área empresarial, médicos, empresários, enfim. Nós temos engenheiros, advogados, então nós temos um grupo, e esse grupo ele foi criado na gestão de Wesley Guzmão para dar um apoio. O nome chama Conselho Consultivo, dá conselho, mas nem sempre esses conselhos são ouvidos, né? As pessoas às vezes cobram, mas rapaz, você não falou isso. Eu falei, mas às vezes você fala até para um filho, 1, 2, 3, chega uma hora que você cansa de falar. Mas a função desse Conselho Consultivo, de qual hoje eu estou presidente, é exatamente dar um apoio político e dar um apoio às vezes técnico que as pessoas não conseguem entender, porque nós temos pessoas da área médica, da área de engenharia, então às vezes quando tem algum tema que é importante que demanda dúvida, a gente chega, aconselha a prefeita, mas isso não é um conselho impositivo, né? Os conselhos alguns conselhos são ouvidos, outros não, faz parte, e esse conselho hoje apoia a gestão Sheila, porque na verdade o conselho ele foi criado, eu acredito que ele deve caminhar se qualquer prefeito que estiver na gestão e quiser esse apoio, a gente vai apoiar, porque nós não temos nenhuma pretensão de coisas pessoais. Por exemplo, no nosso estatuto está lá escrito que qualquer conselheiro que for chamado para trabalhar na prefeitura, e já tivemos vários chamados para secretário, recentemente nós temos o procurador geral do município foi chamado, ele automaticamente é afastado do conselho. Nós não temos nenhuma relação de trabalho com a prefeitura ou com cargo para exatamente ter uma isenção para tentar pensar um pouco fora da bolha que é envolvido. O prefeito ele tem uma bolha de assessores que sempre está ali, está bem, está ótimo, né? Está tudo só elogios. E às vezes o conselho chega com algumas opiniões, olha, isso aqui está errado e tal. Às vezes incomoda, mas é de forma honesta, não é de forma para poder nem interferir no trabalho. Na verdade, a gente quer ajudar. Agora, como falei, às vezes você dá um conselho, o conselho não é ouvido, a gente também não fica impondo nada, porque não é função do nosso conselho isso aí. Seu nome, doutora
nos bastidores da política aqui de Conquista, é constantemente ventilado como um possível candidato a prefeito, ou até mesmo para compor a chapa de vice da prefeita Sheila já para o ano que vem, né? 2024. Vou perguntar, ser bem direto aqui, para 2024, você tem alguma pretensão nesse sentido, de candidatura, ao ser candidato a prefeito, ou de compor com a prefeita? Eu ia fazer uma introdução, mas eu vou lhe responder e voltar para a introdução. Eu não sou candidato, eu não tenho nenhuma pretensão de ser. Agora eu vou voltar à introdução. As pessoas, eu acho que confundem, né? Eu sou um médico e às vezes as pessoas confundem de pessoas populares, e eu me sinto popular porque eu já tenho uma atuação muito grande na área médica, e isso deixa você uma pessoa pública, né? Eu gosto de política, mas se você olhar as minhas redes sociais, os meus vídeos, eu nunca deixei ninguém pensar isso. Eu não posso, às vezes as pessoas falam, posso, por exemplo, recentemente um blogueiro amigo meu fez uma reportagem dizendo que eu era um dos políticos mais promissores, tal. Aí disse, olha, eu não vou ser hipócrita de pedir para você para tirar, mas você e eu sabem que eu nunca fiz nenhum lobby para isso. Eu nunca pedi ninguém que falasse isso, porque isso me traz algumas coisas que é inveja, é um monte de situações que as pessoas visualizando que você pode ser um candidato, aí você tem o cara que é da oposição, você tem um da situação que parente que está com você, mas ele também tem ciúme que você pode estar crescendo. Então, nunca coloquei isso como um projeto meu de vida, de ser candidato. Eu já tive, muita gente sabe disso, mas eu já fui chamado para ser o vice de Ézio na primeira gestão dele, e naquela ocasião eu declinei. E eu, quando falo isso, eu digo, eu não sou candidato e eu tenho provas que eu já passei por isso e eu consegui vencer esse encanto que a política tem. E aí, quando os amigos pressionam muito, eu digo assim, a paz alimenta a alma, né? E o poder alimenta o ego. Então, nesse momento, eu estou querendo alimentar minha alma com paz. E o poder, e é perigoso isso, o ego nosso, ele é muito insuflado, principalmente dentro da política. O poder lhe dá essa insuflação que você pode estar empolgado, muito empolgado, e a política é um terreno muito difícil, não é fácil. A gente vê quando você encosta, Wilson, é que você vê a dificuldade. E isso talvez seja uma das coisas que as pessoas às vezes me criticam. Por exemplo, por que esse apoio incondicional à prefeita? Não é por ser apoio a Sheila, é apoiar alguém que toma conta de uma gestão que é extremamente difícil na cidade e é muito fácil você criticar. Se eu sair agora na cidade, eu posso fazer 100 fotos com ângulos maravilhosos e posso fazer 1000 com ângulos muito ruins. E eu colocar esses ângulos todos ruins e dizer que minha cidade está acabada. Então, por conta disso, e aí eu fico tranquilo, porque eu não tenho nada na prefeitura, é que a gente apoia a gestão da prefeita. E poderia estar apoiando outros prefeitos, porque quando você assume essa responsabilidade é muito grande. E se a gente só for criticar, ninguém vai querer participar disso. Porque é muito, muito difícil. Parar aqui rapidinho, só para dar um recado para você que está nos assistindo, nos ouvindo, que é o interiorbaiano.com.br. Acessa lá o nosso site, o nosso portal, que lá tem bastidores da notícia, bastidores da política, reportagens, matérias e os podcasts daqui que já passaram. Fiquem de olho lá nos desdobramentos dessas conversas, né? E quem está no YouTube, Will, o que faz? Quem está no YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha, ativa o sino aí, fica com as notificações ligadas, porque não apenas os episódios completos, né, nas terças e sextas, mas os cortes que saem posteriormente. Então, toda entrevista que temos aqui em nossa mesa, os cortes saem posterioramente, e lá tem tudo, tem vídeo no Instagram, tá tudo ali. Procura a gente nas mídias, nas redes, Instagram, Interior Baiano, tá bom? Estamos aí. Bom, você começou a falar sobre a gestão da prefeita e eu queria pegar esse gancho. Como é que você avalia essa gestão dela aqui em Conquista? Como que você enxerga? Bom, como vocês falaram, fica tudo registrado, eu sabia disso. Eu considero a gestão uma boa gestão. Ela não é uma gestão extraordinária, não é. Sheila tem muita dificuldade. Ela teve... A engrenagem é muito difícil, entendeu, Júlia? Quando você assume... Imagine essa estrutura de vocês aqui. Tá? Imagine que alguém chegue aqui e a partir de amanhã ele começa a administrar isso. Ele vai
começar a entender o que ele tem de espaço físico, quais são os horários, quanto é a conta de luz, de telefone. Isso é difícil. Você imagina uma estrutura de uma prefeitura. É muito difícil. Então, ela assume essa estrutura em uma situação que foi totalmente peculiar, né? Um prefeito que assumiu e teve um Covid e faleceu. Então, ela não estava na programação de vida de Sheila assumir a prefeitura, pelo menos nesse momento. Ela ia provavelmente assumir os 2 anos. Talvez ela acontecesse isso. Mas ela assume e começa a ter interpretação de como funciona a máquina. E é difícil. A estrutura tem a gestão, que é uma coisa, e do outro lado a política, que pressiona muito grande. Por exemplo, eu posso ter o Wilson extraordinário como um técnico, quando eu nomeio o Wilson, a política, não quero o Wilson porque ele é brigado com Júlia, e Júlia que é do meu lado. Então, essa dificuldade de você agasalhar a política dentro da gestão é muito difícil. Então, eu considero que ela faz um bom trabalho. Eu acho que ela vai melhorar, porque a partir de agora eu sinto que ela está tomando realmente gosto, está tomando pé realmente da situação, mas não é fácil assumir uma cidade que, além da cidade em si, tem uma zona rural enorme. Nós temos localidades que ficam a 90 quilômetros de Vitória da Conquista. Por exemplo, Cercadinho fica a 90 quilômetros. São 90 quilômetros praticamente de estrada de chão. Então, você administrar isso é muito difícil. E quando você compara com algumas gestões, eu acho que ela é melhor que várias gestões passadas, por exemplo. Vai ter dificuldade, porque tem uma cidade muito politizada, tem uma oposição muito forte, mas eu acredito que do mesmo jeito que Erzen também, nessa mesma época, estava com o Ibope razoável, ele conseguiu, através da gestão, melhorar. Eu acredito que ela melhora a gestão dela, e no projeto dela de reeleição, ela consegue fazer a reeleição. Bom, como uma pessoa que tem bastante conhecimento aqui sobre o município, sobre Conquista, conta pra gente o que você acredita quais são os pontos que você acredita que sejam os maiores problemas de Vitória da Conquista? Eu vejo, por exemplo, a questão de saneamento básico e as estruturas das ruas, asfaltamento, né? Se você olhar, a cidade cresceu muito e a prefeitura não conseguiu acompanhar esse crescimento, chegando junto com o desenvolvimento, com asfalto, com saneamento básico. Então, as pessoas reclamam muito disso, principalmente quando chove. Quando você chove, a cidade vira um transtorno. A cidade, todas as cidades sentem, mas a nossa sente um pouco, principalmente nas periferias. Então, essa é uma das grandes dificuldades, e esse custo é muito alto. Para você fazer um saneamento básico, para você asfaltar uma rua, é muito, muito alto. Se você olhar a Conquista tem um crescimento que é muito feito pela iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, todas as vezes você vai fazer um loteamento, alguma estrutura, um condomínio, ela tem que fazer a estrutura do condomínio e normalmente tem um termo de ajuste de conduta, né? Então, ele faz o condomínio, mas a prefeitura exige ali uma área, um asfalto por perto, uma contrapartida que acaba valorizando, digamos, aquele bairro. Nós temos outros problemas na área de saúde, que não é só de Vitória da Conquista, isso é geral, no Brasil todo. Se você olhar, se você for hoje no hospital de base ou qualquer hospital público, vai estar lotado. Então, isso é uma demanda que nós vamos ter que conviver durante muito tempo. Isso em todas as cidades, mas aqui em Conquista também nós temos. Eu acredito também o transporte urbano, né? É uma dificuldade que qualquer Sheila está tendo, nós tivemos nas gestões passadas, e o próximo prefeito também vai ter. Porque você tem uma estrutura de transporte urbano que é feito de forma oficial, que são os ônibus que a gente vê. Aí você vê o transporte com vans, que está impregnado na cidade, que essas pessoas são trabalhadores, mas de certa forma compete com o transporte coletivo oficial. Então é muito difícil você pegar, por exemplo, uma empresa, né, particular, fazer uma linha Centro Vila Serrana, e ele compete com 50 vans que fazem a mesma linha. Então, isso é difícil você fechar as contas. Eu não sei se você sabe, se a população sabe, mas a prefeitura, ela faz uma contrapartida. Então, digamos, se você tem uma linha Centro Vila Serrana e a empresa calcula que ele gaste por mês R$20 mil para fazer essa linha, se ao final do mês essa conta não fecha, ele tem 18 mil,
a prefeitura ela tem que arcar com R$2.000 de diferença. Não sei se vocês sabiam disso. Então, na verdade, é subsidiado o transporte coletivo. Ezen, quando recebeu a gestão dele, recebeu com 12 milhões de débito só nessa área de transporte. Então, a gente precisa entender isso para que as pessoas saibam que não é tão simples e que a prefeitura banca isso. Até hoje, a prefeitura está bancando. Os valores da passagem hoje eles são muito abaixo do valor real, exatamente porque a prefeitura ela paga esse restante. Complicado. Você, diante desses problemas que você vê na cidade, mas você já se disse, é uma pessoa que acredita na gestão de Sheila, e sabendo que ela vai enfrentar, provavelmente, do outro lado, nas eleições de 2024, candidatos com apoio do governo do estado, do governo federal, você acredita na reeleição dela? Acredito. Eu vou te falar onde eu vejo a chance de Sheila. Fazer o enfrentamento de campanha contra o PT é enfrentar um tiranossauro. Eles são muito fortes em eleição. Sabe? A máquina de marketing, de campanha eleitoral do PT é muito forte. Aí você vê um PT que tem um governo federal, um governo estadual para fazer, e Vitória da Conquista é uma vitrine para o PT, porque Vitória da Conquista veio antes de Lula. Vitória da Conquista elege um candidato em 94, 96, foi o Dr. Guilherme, e é vitrine para o PT. Então, eles vão vir realmente com muita vontade de assumir, de retomar essa prefeitura de Vitória da Conquista. Então, eles vêm muito forte. Onde é que pode ser a chance, né, de Sheila e das pessoas que, de certa forma, são anti-PT? É exatamente nessa repercussão, na interpretação do que vai ser o governo a nível nacional. Então, se o governo Lula ele tem uma aprovação boa, isso vai repercutir na Bahia. Lula bem, Jerônimo bem. Se Lula tiver ruim, e há uma chance, a gente não pode descartar, tem duas chances, ou ele está bom ou ele está ruim. Né? Então, a cobrança, a oposição em cima do governo Lula hoje é diferente de quando ele entrou em 2002. Não existia rede social, não existia blog, não existia telefone celular, não existia o WhatsApp. Quer dizer, o celular estava existindo, mas não existia o WhatsApp. Então, hoje, o celular ele virou um editor. Virou uma TV Sudoeste. Então, se eu fizer um vídeo ali, muitas vezes dá mais ibope do que uma reportagem da TV Sudoeste. Então, nesse cenário nacional, se esse conjunto, governo federal, governo estadual, não estiver bom, o anti-PT pode crescer. Tipo assim, olha, não era a solução, não era vocês, estou vendo que não está bem. Então, isso pode crescer e levar a Sheila a uma condição de, assumindo isso e juntar-se com a direita mais conservadora de Vitória da Conquista. Está gravado, não está? Então, eu vou dizer, a direita conservadora de Vitória da Conquista hoje não vota em Sheila. Não, o primeiro voto dela não é Sheila. Eles vão procurar, isso aí não é segredo, porque já falei isso para ela, eles vão procurar uma alternativa mais conservadora, mais à direita. Só que essa direita, ela caminha, se Sheila for para o segundo turno com o PT, esse voto vem para ela. Não é um voto de entrada, mas ela pode ter esse voto. Então, se ela juntar com esse voto de direita conservadora, pode ter um evento, né, que teve, inclusive, no governo de Ezen perdeu a eleição, praticamente estava perdida a eleição no primeiro turno. Nós fomos para o segundo turno e fizemos uma vitória que foi uma vitória histórica. Então, há chance. E o próprio PT sabe que não existe eleição ganha. Neto também teve uma eleição que estava na mão e que ele perdeu. Então, se não existe eleição ganha, o cenário nacional vai impactar na nossa eleição municipal. O nome de pessoas assim, mais alinhadas ao ex-presidente Bolsonaro, como o vereador Ivan Cordeiro, né? O próprio irmão do ex-prefeito Edson Guzmão, o Edilson Guzmão, esses nomes compondo com a prefeita, você acha que daria uma sustentação maior para aquela... Pronto, veja só isso, esse cenário é tão complexo, porque assim, o termo bolsonarismo foi criado, no meu entendimento, é pejorativo, de quem usa às vezes para dizer assim, todo mundo que é de direita é bolsonarista. Eu, por exemplo, não sou bolsonarista, minha esposa é. O que eu considero bolsonarista? Bolsonarista é aquele cara que é apaixonado por Bolsonaro, tudo que Bolsonaro falar e fizer, eles vão apoiar. Eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa de direita mais radical. Mas tem muita gente de direita que não é bolsonarista. Mas veja, qual é a questão hoje do PL, que seria o partido representante do bolsonarismo? Essas lideranças
que envolve Ivan, que envolve Edilson e outros, elas assumirem realmente esse crédito de ser o representante do bolsonarismo. Porque eu, como acompanho isso de muito perto, mas muito mesmo, porque eu venho fazendo campanha de direita desde 2013, eu sinto que nos bolsonaristas eles ainda ficam ressabiados dessas lideranças. Então, eles precisam aproximar, ter realmente a militância e a militância extraordinária de pessoas de direita e ninguém pode subestimar. É muito forte. Você tem empresários, você tem médicos, você tem fazendeiros, pessoas que estão engajadas, que vão para a rua. Eles vão para a rua, eles são de ir para a rua, tal. Então, essas pessoas e quem assumir essa posição tem que ter a credibilidade de que os bolsonaristas aceitem eles como liderança, porque nesse momento ainda está muito em dúvida isso. A verdade é essa. Mas a gente torce que saia uma liderança da direita de Vitória da Conquista e essa liderança possa fazer, junto com Sheila, um enfrentamento ao PT, que é para quem vai ser, o enfrentamento vai ser com o PT. Meu pensamento, e eu deixo bem claro, é que essa direita conservadora de Conquista, eles vão tentar fazer uma terceira via. Sheila vai estar ali batendo com o PT e eles vão criar uma terceira via que pode crescer. Pode crescer a ponto de incomodar uma ou outra situação. E isso, no meu entendimento, a direita conservadora de Conquista, eles vão sair com terceira via. A não ser que eles sintam, através de pesquisa, que a melhor opção é juntar com Sheila, sendo o vice de Sheila. Então, eles vão trabalhar com a pesquisa embaixo do braço, né, avaliando a situação, o cenário, e podem lançar um candidato que não necessariamente vá ganhar a eleição, mas que crie semente para as eleições futuras. Cheio de informações aqui hoje, hein, viu? Só anotando aqui. Bom, na área da saúde, como é que atualmente você enxerga como está a saúde em Vitória da Conquista e o que você acha até agora do trabalho do secretário Vinícius Rodrigues? Pronto, falar de Vinícius, né, é bem fácil, porque Vinícius foi meu aluno, foi o primeiro aluno meu da UESB e fez ortopedia baseado porque ele foi o primeiro aluno que me acompanhou e a gente tem uma relação de amizade muito grande. Eu acho que ele faz um bom trabalho, tem dificuldades porque a estrutura é muito grande, ele tem boa vontade, é uma pessoa que está empolgada com o que faz. Eu acredito que pode melhorar muito mais. Recentemente, eu ouvi e vi que ele contratou mais de 30 médicos para os postos de saúde. Isso vai ajudar bastante. Ainda hoje falei com ele, a gente sempre está conversando. Sabe o que eu penso, Júlia? Assim, ó, não adianta você expandir muito se você não está bem aqui. Tá? Então, se você vai crescer sua estrutura, você precisa estar bem. Você precisa ter uma base para você crescer. Então, o que Vitória da Conquista precisa fazer hoje é fortalecer o que ela tem. Os postos de saúde, principalmente, com médico, arrumando os postos. Não adianta fazer novos postos se os que eu tenho não estão bons. Não adianta vou fazer um hospital da mulher. Nós temos um hospital extraordinário, que é o Hospital Isaú Matos, que tem um débito mensal de mais de 3 milhões. Então, a prefeitura tira da conta dela e coloca no Isaú Matos mais de 3 milhões todos os meses. Por que isso? Porque o Hospital Isaú Matos, além da estrutura que ele dá para a Vitória da Conquista, ele recebe todas essas prefeituras no entorno. E chega a ser desonesto, porque esses caras não repassam para a gente, entendeu? Então, assim, não adianta expandir se você não está cuidando do que você tem. Então, eu penso, e é projeto dele, eu sempre falo, Vini, humanizar e diminuir as filas. Você precisa fazer acolhimento e humanização. Acolhimento e humanização. Porque muitas vezes há um cansaço das equipes. Isso é natural. E às vezes o paciente acontece, às vezes o cara chega assim, uma solicitação de ressonância de coluna. Você faz um relatório, paciente com dor de coluna, isso. Aí você esquece de botar uma data. Aí o cidadão pega aqui andando, vai lá na secretaria. Quando chega lá para pegar a autorização, você mas esqueceu a data. Mas você não pode botar a data para ele? Não posso colocar. E pode. A pessoa não sente
não tem um acolhimento. Né? As pessoas... Então, precisa ter no serviço público esse cuidado com o ser humano, pensar um pouco naquela pessoa que deslocou, que às vezes não teve o dinheiro nem para fazer um lanche, e aí você chega, não consegue botar o pingo no i, porque não, eu sou concursado, não posso botar esse pingo no i, entendeu? A gente precisa envolver mais, nos colocar no lugar do paciente. Então dá para fazer uma boa gestão na área de saúde, melhorando principalmente esses aspectos, a base que você já tem e trabalhar a motivação de sua equipe. Eu ia fazer até uma alusão com o que você falou pra gente no início, não adianta só fazer exercício pro joelho, se não fortalecer o músculo. Exatamente, né? Então você precisa valorizar as pessoas, né? E a gente, eu trabalhei muito tempo em serviço público, todas as pessoas que estão me ouvindo e que sabem do meu trabalho, eu chegava no hospital às 7 horas da manhã, aliás, eu chegava 15 para 7, tomava café no hospital e começava a atender. Eu fiz isso uns 15 anos. É o local que eu chegava mais cedo, porque era uma cobrança que eu tinha. E assim, você é um médico popular, não é à toa, eu tinha essa cobrança. Às vezes acontecia, o cara chegava lá 9 horas, ele chegava 11 horas, ele não tinha sido atendido ainda. Aí ele fala, é um absurdo, eu tô aqui desde 9 horas. Olha, os próximos pacientes chegam assim, olha, o médico tá aí desde 7. Exatamente. Então nós, e a maioria das pessoas, tem muito funcionário, muitas pessoas muito boas, mas infelizmente, às vezes a pessoa entra na rotina do dia a dia, do salário que é o mesmo, de torcer por um feriado, torcer que não tem esparadrapo, porque se você não tiver esparadrapo, você não tem serviço. A medicação acabou, eu vou para casa. O dentista, quebrou uma broquinha, não tem, né? Não vou me preocupar, eu vou ficar 10 dias parado, problema com broca. Então a gente precisa envolver mais, tentar envolver mais as pessoas com um pensamento coletivo. Isso é difícil, mas a gente precisa estar sempre focado nisso aí. Humanizar, né? Exatamente. Importante. A gente está caminhando para a reta final do bate-papo. Ainda tem muita coisa para acontecer. Tem. Mas tem uma pergunta e o pessoal já sabe. O pessoal cobra se a gente não faz. Sim. Essa pergunta é sempre sua. Eu gosto disso. Ultimamente, sua cara, vai. E assim, eu já até, engraçado, antes da entrevista, eu fiquei com isso na cabeça dessa pergunta. Eu tava querendo fazer ela. Se eu não puder responder, tem um seriado, né, da família real, e aí um repórter faz uma pergunta para o rei Filipe. Ele disse, eu não preciso responder essa pergunta, eu não vou lhe responder. Então, se for uma coisa que você vai me apertar, você vai ter um não. É de boa, você vai responder. Vai tirar de letra. Ao longo do nosso bate-papo, você fez algumas avaliações acerca do mandato da prefeita Sheila Lemos, da gestão. Sim. E pra gente tentar resumir essa avaliação, a gente pede uma nota, que é de 0 a 10, qual a nota você dá para a prefeita Sheila Lemos e dá uma leve justificada no porquê dessa nota. Eu dou uma nota 7 tranquilamente para ela e consigo justificar, não é extraordinário, mas eu tenho os parâmetros de notas ruins, né? Eu tenho da gestão, principalmente antes de essa, porque talvez vocês não estivessem aqui na cidade. Mas a cidade, as pessoas vão esquecendo. Eu não esqueço o que era a cidade. Então, eu tenho esse parâmetro, para mim seria uma nota 4. A dela é muito melhor do que a deles. E eu acho que ela tem potencial para chegar um pouco mais alto. A cobrança é grande, né? Algumas pessoas podem achar que é exagerada essa nota, mas diante da dificuldade e de tudo que ela pegou e do que ela faz, eu acho que nota 7 está boa para ela. Aprovada por média, né? Passou de ano, né? Passou. Claro. Professor aqui, né? Gosta de dar nota. Claro. Gente, só para reforçar, interiorbaiano.com.br, acessa aí o nosso site, o nosso portal, as nossas redes, o nosso YouTube, o nosso Spotify. Estamos online. Procura a gente aí, Interior Baiano, interiorbaiano.com.br, que lá tem tudo. Notícias de Vitória da Conquista, da região. Tem assunto de medicina, tem assunto de política, tem de educação, de saúde. Estão, assim, diariamente atualizado, tá? O site está sempre se renovando. E para quem tá acompanhando a gente no YouTube, no Spotify, dê uma olhada no nosso Instagram, o perfil do Interior Baiano, porque lá tem os cortes, muitos bastidores da política estão lá no Instagram também, então... Verdade. Estamos aí. Acessa lá. Bom, partindo agora para o nosso último quadro, a conversa tá maravilhosa aqui, mas a gente tem um limite, né? Mas indo para o nosso último quadro, é um quadro bem interessante, onde a gente separa alguns nomes
do meio aqui que a gente conversou. Tá. E a gente pede um bate-bola, uma definição rápida aqui em uma palavra, se for possível, ou numa breve frase. Tá, então, eu vou começar com o primeiro nome aqui. Hoje você vai começar. Eu vou começar, vamos lá. ACM Neto. Futuro governador da Bahia. Jerônimo Rodrigues. O ex-governador da Bahia. Valdenor Pereira. Um amigo que tem pensamento político diferente do meu. Sheila Lemos. Uma boa gestora que tem nota 7. Ivan Cordeiro. Uma grande promessa e ainda precisa mais tempo na política. Alexandre Xandó. Difícil de definir, mas eu acho que ele criou um personagem, né? De agradar a minoria. Eu acho que o discurso dele precisa agradar mais ainda. Mas é um jovem, né? Eu acho que é um jovem promissor. Vai ter muito enfrentamento, porque até então ele estava desconhecido. A partir de agora, vai ter questionamento em relação ao trabalho dele. Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um bom presidente. Acho que hoje o tempo dele passou. Jair Messias Bolsonaro. Um ex-presidente, acredito, também fez o papel dele e tem que estimular novas lideranças. Aí, ele queria mais. Eu senti que ele queria mais nomes. Aquela ideia de colocar nomes reservas. Cara, a gente já tentou. Porque eu acho que eu fui bem... mas você foi ótimo. Objetivo, direto. E 8 nomes. Se tivesse 15, 20 aqui, a gente levava. Na próxima eu fui bem original. Não quis enrolar, não. Foi o que eu sentia mesmo. Que maravilha, então. Bom, doutor... Muito obrigada. Então, se alguém quiser saber o que eu acho, tá registrado, né? Tá gravado, como você perguntou. Tá tudo gravado aqui. Doutor, a gente só quer agradecer a sua participação, a sua vinda. Dizer que o interior baiano tá de portas abertas. Então, tendo mais aí notícias pra gente, pode voltar, a gente conta aqui, a gente traz. Esses bastidores aí da política. Ele é o cara que sabe, você viu, Eu né? adoro falar de política, né? A gente precisa envolver, né? As pessoas se confundem. Ser político oficial como ser um cidadão que luta pelas coisas da sua cidade. A gente não pode achar que vai ficar só os políticos que vão resolver. Eles não vão resolver se você não fizer a sua parte. Então, eu costumo, no dia a dia, cobrar de mim, principalmente, dos meus filhos, a atitude. Por exemplo, já aconteceu o meu filho chegar e jogar um papel do carro e eu parar, não pegue, filho. Não é... A gente tem que dar exemplo. Exemplo é a única forma de ensinar. É isso aí, bom exemplo. É isso aí, doutor. Obrigadão. Obrigada, Will, por estar aqui. Obrigado, Júlio. Obrigado, doutor Alan. Obrigada a você que nos acompanhou, que nos ouviu. E estamos aqui. Fique de olho nos próximos convidados, nas próximas matérias. Então, estamos aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.